sol, água e solo. Uma mistura mágica que, após milhões de anos, criou a base para o surgimento de um verdadeiro oásis. As florestas tropicais. Os ambientes mais ricos do mundo. Apesar de estarem espalhadas por 4 continentes, elas ocupam menos de 5% da área do nosso planeta. Uma pequena área, mas que abriga mais da metade das espécies de animais e plantas da Terra. Vistas de longe, as florestas do mundo até parecem todas iguais. Mas será mesmo que estes imensos tapetes verdes são tão parecidos? Eu tive o privilégio de nascer perto dessa linda floresta, desse paraíso que é a Mata Atlântica. E desde pequeno eu sempre quis encontrar os animais que viviam aqui, mas a maioria está escondido. E eu fiz biologia para isso, para aprender a achar esses bichos. Trabalhei como fotógrafo e cinegrafista da natureza no mundo inteiro e realizei um sonho, que era visitar todas as grandes florestas tropicais, na África, na Ásia e na Oceania também. E eu queria saber se os bichos que vivem lá são parecidos ou não com os que a gente tem aqui no Brasil. Eu vou mostrar para vocês um pouco dessa viagem, as imagens mais lindas que eu consegui registrar e dos animais mais curiosos. E um deles, sem dúvida, é daqui da Mata Atlântica. Aqui a floresta é tão rica que é difícil ver uma árvore repetida. Cada uma é única, especialmente para os animais que dependem delas. Na verdade, cada galho nessa floresta pode ser especial. Eis o tangará dançarino. Esse aqui é um macho e todo dia ele visita este mesmo galho. E espera pacientemente. Agora é a época da reprodução. E basta a fêmea, bem menos colorida, aparecer, que ele não perde tempo. Usa o galho como um palco. Durante a dança, ele mostra habilidade nos passos e exibe a bela plumagem. Mas as fêmeas são difíceis de impressionar por aqui. Só que esse dançarino tem um truque. Coreografia em dupla. Opa, mais um! O difícil agora é sincronizar os passos.
agora, será que vai? Pronto, exibição perfeita. Todos saem e fica só o chefe, o macho dominante daqui. Agora ficou fácil. O tangará pertence a um grande grupo de aves dançarinas e não é só na Mata Atlântica que ocorrem. A mais de 3.000 quilômetros dali vive outro exibicionista. Pequeno, colorido e com gingado especial. O cabeça encarnado. E ele também gosta de se exibir para as fêmeas todos os dias, no mesmo galho. Agora vamos mais longe ainda, para o bosque nublado do Equador. Meu guia Jorge Ayala promete mostrar outro parente do tangará, só que um que resolveu inovar. E aqui é o território dele. O Club Winged Manakin. Dizem que esse passarinho canta de bico fechado. Duvida? É isso aí, o apito sai das asas. Durante a época de reprodução, esse macho não para. Para fazer esse som, ele tem que bater as asas mais de 100 vezes por segundo. É muita disposição. E os ossos das asas dele são 4 vezes mais espessos que de outros passarinhos deste tamanho. As pontas das asas têm uma estrutura parecida com um pente, que faz esse som de violino quando agitadas. Três florestas, 3 incríveis passarinhos com hábitos parecidos. Sim, eles têm cores diferentes e cada um tem seu jeito de impressionar as fêmeas. Só que todos eles são parentes, pertencem a uma mesma família biológica, dividem um ancestral comum. Um grupo incrível de passarinhos e que já nos dá uma boa dica do quão parecida ou diferente pode ser a fauna das florestas da América. Nossa viagem segue agora pela maior floresta tropical do mundo, a Amazônica. Sigo acompanhado do guia Francisco. Ele começou a explorar esta região há mais de 20 anos e conhece os animais daqui como poucos. Nosso desafio é encontrar um dos mais típicos, bonitos e inteligentes animais daqui, um macaco-aranha de cara branca. Quero observar o comportamento dele de perto e descobrir se até este macaco, tão típico, tem algo de especial quando comparado ao de outras florestas. O macaco-aranha é uma espécie ameaçada de extinção, mas aqui neste pedaço protegido de floresta, a reserva do Cristalino, eles encontraram um paraíso para viver. Cada movimento, som ou cheiro é investigado com cuidado. Mas é
muita floresta para pouco macaco. Bicho difícil de achar. Nossa caminhada segue por uma trilha de 6 quilômetros, em meio à grande área onde vive um grupo de mais de 12 macacos. E quando menos esperamos, o movimento dos galhos entrega os macacos. Para quem só conhece as florestas do Brasil, o aranha pode até parecer um macaco como outro qualquer. Mas não se deixe enganar. Observando estes animais com atenção, dá para notar algumas características únicas que só existem nos macacos das Américas. E tá aí algo que a gente nunca vai ver numa floresta da África ou Ásia. Macaco enrolando a cauda nos galhos. Os únicos macacos que fazem isso vivem nas Américas. Funciona como uma mão extra. E os filhotes preferem seguir agarrados na mãe. Viver nas alturas também requer treino. E com a ajuda da cauda, as mãos ficam livres para pegar os frutos. Os derrubados ou defecados acabam germinando. E ao saltar rapidamente entre os galhos, os macacos espalham sementes em diversas partes da floresta. Servem como verdadeiros fazendeiros. Os aranha ganham este nome por causa dos longos membros que têm. Os braços são tão compridos quanto as pernas, ideais para alcançar os galhos, até os mais distantes. E com todas essas adaptações, eles ficam bem à vontade nas alturas. E a cauda ajuda até na hora do romance. Garante o abraço e as mãos ficam livres para segurar os galhos. Por aqui é assim que se faz macaquinho, a 40 metros do chão. Uma cena rara de se ver. Basta observar com calma que até mesmo o mais típico dos nossos animais nos mostra algo de novo. Um patrimônio único das florestas do Novo Mundo. Em meio à vastidão das florestas, alguns lugares são preferidos pelos animais. São cantinhos que têm um toque especial. E essa abertura na copa das árvores é um deles. O solo argiloso e repleto de sais dessa clareira é alimento indispensável para inúmeros animais. Dos pequenos e delicados até os maiores e mais temidos. E para encontrar um bicho que tem fama de mal, o guia Francisco me leva até um esconderijo na mata. Uma casinha construída especialmente para observar os animais que sempre visitam esse local. Mas, como sempre nas florestas, é preciso ter muita paciência. E esperar. E esperar. Às vezes o dia todo. Até que o som inconfundível anuncia a chegada dos queixada. Um bando deles.
Cautelosos, eles param na borda da clareira e checam as redondezas. A última coisa que querem é dar de cara com uma onça. A visão deles é bem ruim, mas o olfato e a audição são excelentes. Vão direto para o meio da clareira comer argila. Eles precisam deste alimento para ajudar na digestão das plantas que comem. Mais e mais vão chegando. O som estridente vem do bater dos dentes e é um sinal de mau humor. Por aqui é comum ver bandos de até 300. Nenhum outro grande animal das florestas da América forma grupos deste tamanho. Só que onde há pouco espaço para muito bicho, a tensão aumenta. O queixada é um dos animais mais agressivos da floresta. Em alguns lugares, eles são mais temidos pelas pessoas do que as onças. Mesmo assim, desço cuidadosamente para observar de perto. O segredo é fazer silêncio e se mover bem devagar. Pelo movimento, som e cheiro é que eles podem me notar. Olhar de perto estes animais é uma oportunidade especial. Alguns indivíduos se esfregam. Na parte traseira deles há uma glândula parecendo um furinho que produz uma substância com cheiro forte. É assim que eles se reconhecem. E esta é uma característica típica destes animais. Apesar de também serem chamados de porcos selvagens por aqui, eles têm comportamento e aparência diferentes. Os queixada têm a glândula de cheiro e andam em grupos muito maiores que os porcos e javalis. Eles são únicos daqui das Américas. Após 1 hora de banquete de barro, é hora de partir. E a clareira fica aberta para novos visitantes. Alguns bem inesperados. Macaco bugio. No chão. Eles só abandonam a segurança do topo das árvores por motivos muito importantes. E, por estranho que possa parecer, comer barro é um deles. O bugio se alimenta quase só de folhas, carregadas com compostos indigestos, e o barro ajuda a neutralizar essas toxinas. Mas para coletar esse verdadeiro remédio, a tarefa é arriscada. O chão da floresta é repleto de predadores. Um membro do grupo fica sempre vigiando. E quando um desce, é a vez do outro tomar o posto. Em lugares especiais na floresta e com muita persistência, logo vamos encontrando os habitantes escondidos. E aprendendo que, olhando com calma, cada um tem sua característica única. No próximo episódio vamos continuar a nossa exploração, viajando pelos rios,
verdadeiras avenidas entre a mata.